Igreja Unida. Capítulo 2, versículo 9, 1 Pedro, diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Eu não vou orar de novo, já foi orado pela nossa irmã ali, convido você a se sentar. E o tema de hoje, o que eu gostaria de tratar com os irmãos, é o tema chamado identidade. E identidade é uma coisa que a gente pode utilizar até mesmo a nossa identidade natural para fazer uma breve comparação. Porque o que é identidade? Identidade é aquilo que te identifica, não é verdade? Nós temos ali o pastor Renato Ribeiro, não é isso, pastor? Na identidade dele está lá Renato Ribeiro, não está pastor não, mas está lá Renato Ribeiro. Quem encontra a identidade dele aonde quer que for vai saber, esse camarada aqui é Renato Ribeiro. Quando eu fui pegar o avião, pastor, para vir para cá, a gente sempre tem que apresentar lá a passagem, mas do lado tem que apresentar o quê? A identidade, porque você é conhecido pela sua identidade. O problema é que nos dias atuais, a igreja em si, não estou tratando nem daqui da Unida, nem da Fé em Cristo no Rio de Janeiro, nem de qualquer outra denominação, mas a igreja de Cristo na Terra muitas vezes tem perdido a sua identidade. Tem esquecido quem ela é, para onde vai, para que foi chamada. E é interessante que se nós formos olhar para o povo de Israel, durante o Êxodo, eles estavam saindo do Egito. Mas é interessante que quando eles chegam de frente para o Mar Vermelho, eles olham para trás, quem está atrás? Faraó. Eu sei que você pensou, mas não falou, né? Mas eles olham para frente, quem está? O Mar Vermelho. E o que eles estavam fazendo? Caminhando. A nossa irmã aqui, né, que trouxe o louvor, falava aqui, ó, a igreja não pode parar, não foi? Nós não podemos parar, nós não podemos parar. Mas o povo parou. E parou por quê? Ah, porque era muito difícil a caminhada? Não. Ah, porque os problemas eram muito grandes, estava vindo um exército atrás deles. Nada disso. Eles pararam porque eles não sabiam para onde ir. Na frente tinha um mar, atrás tinha um exército, para onde eu vou? Então Moisés para e fala assim: Senhor, o que eu vou fazer agora? E a resposta de Deus é o quê? Diga ao povo que marche. Então o que falta muitas vezes na minha e na sua vida é exatamente uma direção. E a direção, Romanos 12:2 vai falar: não vos amoldeis com esse mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento. Só então você vai experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Talvez você esteja procurando: Senhor, qual é a sua vontade para a minha vida? Deus, eu quero experimentar essa boa, essa agradável, essa perfeita vontade. Mas isso só vai acontecer a partir do momento em que ocorreu o que nós no meio cristão chamamos de metanoia, não é verdade? A mudança de entendimento que vai transformar nossas vidas, e aí vamos poder experimentar tudo aquilo que Ele tem preparado para nós. E isso eu posso dizer para você nessa noite. Começa com entender quem você é. Qual é a sua identidade? No campo natural, você tem um nome, você tem um RG, as pessoas te encontram e falam: ó, quem é você? Você mostra a identidade e fala: ó, eu te reconheço. E muitas vezes no campo, na nossa vida espiritual, nós temos esquecido a nossa identidade. Temos esquecido quem somos. Mas eu quero te dar uma notícia boa nessa noite. Eu quero te contar algo muito bom. Você pode dizer um amém? Só para quem quer receber essa palavra boa. Aleluia. Eu quero te dar uma notícia muito boa. Que muitas vezes nós vemos pessoas que sofrem de amnésia, não é verdade? Elas batem a cabeça, passam por um acidente, um problema muito difícil na sua vida, esquecem quem são. Mas eu te pergunto, os pais, os irmãos, os amigos, os tios, primos, eles não lembram quem ela é? Porque apesar de ele ter esquecido quem ele era, isso não muda quem ele é. Eu quero dizer para você nessa noite, talvez você tenha se esquecido quem você é em Deus, mas Ele não esqueceu quem você é. Talvez você tenha esquecido para que foi chamado, mas Ele não esqueceu para que te chamou. Por isso, nessa noite, eu quero colocar já uma mensagem de esperança, uma palavra de esperança no teu coração, e é: Deus não esqueceu de você. Aleluia! Você pode glorificar o nome do Senhor? Aleluia! Porque Deus é bom. Aleluia! E toda identidade a gente sabe, principalmente, né, quem trabalha ou é do ramo do direito, sabe que a identidade ela não é formada antes de você nascer. Você não é um sujeito antes de você nascer.
Seus pais podem fazer planos, falar, vai se chamar Cauã, ou o nome do momento, né? Enzo e Valentina, vai se chamar Enzo, vai se chamar Valentina, né? Mas ele ainda não passou a existir. E por causa disso, ele não tem uma identidade. Isso falando no campo natural, na nossa vida cotidiana. Acontece que Jesus, ao falar com Nicodemos, ele fala o que para Nicodemos? Nicodemos, é necessário nascer de novo. E Nicodemos fica extasiado, fica, perplexo. Ele fala assim, como assim? Eu vou voltar para a barriga da minha mãe? Eu já grande? E Jesus fala, não, é necessário, Nicodemos, nascer da água e do Espírito. E é a partir de um novo nascimento em que nós começamos a adquirir a identidade que talvez você não entenda, mas já foi um dia escolhido. O Senhor, ele fala para um dos seus profetas, o que, olha só, eu te escolhi antes mesmo de você estar no ventre da sua mãe. O salmista fala que já foi escolhido antes mesmo dele tomar forma no ventre da sua mãe. Em outras palavras, talvez você não saiba quem é, para que veio, para onde vai, mas eu quero dizer, antes mesmo de você nascer, Deus já tinha um plano preparado para a sua vida. Então não ache que você vive no acaso, que é debaixo do caos das circunstâncias, como se as situações estão difíceis, não vai acontecer. Os problemas dizem que não, então Deus não vai fazer. Eu estou buscando no Senhor, mas eu não tenho resposta, Ele esqueceu de mim. Eu quero dizer uma coisa para você, o mesmo Deus que te escolheu, que te chamou, Ele tem tudo preparado para o seu caminhar. Aleluia! Mas, amados, é interessante também que muitas vezes não é porque nós esquecemos quem nós somos. Às vezes acontece como aconteceu com o filho pródigo. O filho pródigo, ele pede ao seu pai a sua herança, a sua parte da herança, sai e pródigo para, talvez alguém que não saiba, quer dizer esbanjador. E ele começa a esbanjar tudo. Ele começa a gastar tudo, dissolutamente, como diz o texto bíblico. Só que vai dizer no texto bíblico também que em um determinado momento ele vai cair em si. E vai falar, poxa, os empregados do meu pai têm o que comer, têm o que beber, têm onde morar, e eu estou aqui passando isso. Vou pedir uma vaguinha de emprego para o meu pai. Chegando lá, o que o pai faz? Coloca ele para trabalhar? Fala assim, ó, meu filho, realmente você fez o que quis e agora por causa disso você vai pagar. Você agora vai lá ficar igual qualquer outro empregado. Não. Diz que ele corre até o filho, o abraça, o beija, manda trocar as vestes, coloca um anel no dedo dele, troca também as sandálias, porque olha só, o meu filho estava morto e reviveu. Eu quero dizer, talvez, por algum motivo você se afastou do Senhor, talvez você aí que está assistindo em casa, se afastou do Senhor, esqueceu que você ainda continua sendo filho. Mas nessa noite Deus está te dizendo, a tua identidade de filho está guardada. Basta apenas você vir em direção ao Pai, porque Ele vai correr atrás de você, Ele vai te abraçar e vai restaurar o teu lugar de filho. Aleluia. Mas a história não acaba aí, não é verdade, irmãos? Porque diz a palavra do Senhor que o irmão mais velho ficou enciumado. E aí o que ele faz? Ele começa a reclamar, ele não entra para a festa, e o pai vai até ele e fala, o que está acontecendo, meu filho? Ele fala, olha, o teu filho fez, aconteceu, aprontou todas. Mas agora que ele volta, o Senhor mata o bezerro cevado, né, o boi gordo, vamos chamar assim, faz aquele churrascão. E eu que sou teu filho, eu que estava ali todo o tempo do teu lado. O que o Senhor fez por mim? E a resposta do pai é só uma. Você não é meu filho? O tempo todo estava aí para você usar, não usou porque não quis. O que acontece na nossa vida é que nós, às vezes, apesar de estarmos do lado do pai, esquecemos também a nossa identidade de filho. E o filho com o pai, quando ele pede algo para o pai, às vezes a gente tem uma vergonha, um medo, né, de pedir as coisas para Deus, não é verdade? A gente fala assim, poxa, vai parecer que eu estou barganhando. Ou, esquece isso, quando a gente pede para o pai, sabe por quê? É porque ele nos ama, nós o amamos, e nós não estamos negociando nada. Nós só lembramos, se meu pai é dono de tudo, eu vou aproveitar que ele é dono de tudo e vou pedir mesmo. Eu sou filho. O que eu não posso é dizer, pai, se o Senhor não me der, eu deixo de te amar. Se eu continuo amando da mesma forma, lembre-se, você é filho. Se tem aí, ó, se o boi está lá para você fazer um churrasco, pega e faz o churrasco. Para de reclamar. Ai, o irmão chegou ontem, já pediu, Deus já abençoou. Eu estou há 30 anos na igreja, estou esperando a minha bênção. Não pegou, ainda não tomou posse, por quê? Porque não quis.
porque esqueceu que é filho também, que também tem direito que o pai coloca à disposição dos seus filhos. Mas agora que eu já dei a introdução... mas não, eu tô quase no controle, tá, pastor? Me dá um puxão de orelha aí. Eu preciso falar desse texto de 1 Pedro 2,9. Porque se nós, como cristãos, precisamos lembrar quem somos, eu posso te dizer que nem uma pregação de uma vigília a gente conseguiria exaurir esse tema. Seria extremamente extenso. E por causa disso eu vou me ater principalmente a esse texto nessa noite. Porque para a igreja entender quem ela precisa entender quem Deus é, e hoje eu não vou ter tempo para tratar isso, mas também ela precisa se posicionar. Jesus ele fala para Pedro, Pedro, tu és pedra, não vou entrar na discussão teológica de quem é a pedra ali, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Aleluia. Quem é a igreja aqui? Todo mundo é a igreja aqui? Aleluia. E ele diz, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Contra quem? Contra a igreja. Então, eu preciso entender que se as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, eu sou a igreja, eu tenho que começar a me posicionar como igreja e começar a arrebentar as portas do inferno. Eu não posso achar que no meio da quarentena, só porque tem que ficar em casa, que eu posso ficar lá deitado na mordomia e deixar as coisas acontecerem de qualquer forma. Eu ainda assim preciso lembrar quem eu sou. Eu tenho que me posicionar. E os acho que são 5 pontos, agora eu não lembro de cabeça, já esqueci, né? Os pontos aqui que eu quero tratar são de posicionamentos básicos que a igreja precisa ter e de identidade diante do Senhor. E esses posicionamentos começam com, ele diz que vós sois geração, ou aqui no texto que eu li, na versão que eu li, vós sois geração eleita, ou raça eleita. E algo que é muito interessante sobre qualquer coisa que é eleita, é que ela não escolhe a si própria. Você já participou de qualquer eleição? Às vezes até para representante de turma, não é verdade? Lá do colégio. Ah, quem quer ser representante? Você levantou a mão. Quem escolhe é você mesmo? Que fala assim, eu, você, então, e decidiu? Não. Quando você é eleito, é alguém que te escolhe. Sempre que nós falamos de eleitos, é alguém que escolheu. Talvez você ache que você que escolheu o Senhor, mas Deus, antes de qualquer coisa, Ele te elegeu. Ele te escolheu. Não à toa, nós vamos ver em Romanos 8,33, quem tentará acusação contra os escolhidos do Senhor. Lucas 18,7, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos? E para terminar, não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Ele vai continuar, e vos nomeei, para que vai, deis fruto. João 15,16, a parte A. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, Deus nos escolheu. Deus te escolheu. Talvez a sua mãe, o seu pai não tenha escolhido ter você. Talvez ele não tenha escolhido criar você. Fale assim, foi um erro da minha juventude, foi um momento que eu não queria isso, mas Deus está te falando, mesmo que teu pai não tenha te escolhido, tua mãe não tenha te escolhido, eu te escolhi. Você vem porque eu te escolhi, não porque alguém te escolheu. Você não é um erro do acaso, você não é qualquer defeito de um plano familiar. Você foi escolhido por Deus. E quando nós lembramos que nós somos escolhidos, a primeira coisa que a gente tem que pensar, que todo mundo que é escolhido para algo. Todo mundo que é escolhido não é escolhido, ó, eu te escolhi, pastor, você vai me perguntar, para quê? Não é verdade? Quem que não vai perguntar, para quê? Mas eu não vou entrar nesse ponto agora não, vou deixar você curioso, vou falar mais para frente. Vamos para o segundo ponto. Ele fala que vós sois geração eleita, nação santa. Você ouviu aí? Nação? Não, mais alto, irmão, por favor. Nação? E a gente que, novamente, eu vou puxar, porque eu tenho que puxar sempre a sardinha para o meu lado, né? Que é a parte do direito. A gente estuda que, quando a gente fala de nação, a gente fala de um povo que tem a mesma identidade cultural, de idioma, de interesses e, principalmente, tem que querer fazer parte da nação. A gente tem até um time de futebol, que eu não sou muito fã não, que eles se intitulam nação, né? Eu não vou citar nomes, mas é uma nação aí, não é verdade? Eles se intitulam uma nação lá.
Agora é interessante que quando nós falamos do povo de Deus, e aqui o apóstolo Pedro fala, vós sois nação, ele está dizendo primeiro, você, todos nós compartilhamos uma identidade. Nós compartilhamos um mesmo idioma. Como assim o mesmo idioma? É claro que aqui ele não fez, ele não escreveu isso fazendo essa referência, mas se você for parar para pensar, nós como cristãos, a gente tem aquele crentez, né? Ô fala vaso, não tem um negócio assim? Fala vaso, ô terra, ô glória, aleluia, Deus é bom, não é verdade? E a gente tem esse crentez, né? Pelo menos aquele que é mais crente, assim, né? Tem uns que ainda estão aprendendo, né? É igual no Beabá, ainda estão aprendendo esse crentez. Mas é a coisa mais linda que tem, porque a gente se identifica. Quantas vezes a gente vai na rua e a gente pergunta, tu é crente, não é? Por quê? Teu jeito de falar, teu jeito de agir. Pedro mesmo, quando ele negava Jesus, olha só, ele negando Jesus, dizendo, eu não sou dele, eu não sou discípulo dele, ainda assim a mulher fala assim, para que tu é Deus, teu jeito de falar te condena. Então, quando nós somos nação do Senhor, nós entendemos que mesmo que às vezes a gente falha, a gente mas ainda assim a nossa identidade não é perdida. Nós continuamos sendo nação. E eu digo mais, que ele não fala assim, nação qualquer, ele fala nação do Senhor. Ele diz, vós sois nação santa. E aí a coisa fica um pouco mais séria, não é verdade, irmão? Fica um pouquinho mais séria só. Porque a palavra que ele usa aqui, que é ágil, quer dizer, vós sois uma nação muito santa. Muito santa. E hoje o que nós menos temos visto é uma pregação para a santidade. Aí a gente vê pregação para tanta coisa, né? Tanta coisa linda, Jesus chama, ele te perdoa, ele te salva, isso, aquilo. Mas não vamos tratar da santidade não, que é um negócio mais pesado, né? Aí o povo pode querer sair correndo, ir embora. Mas quando ele chama a sua nação, ele chama a nação santa. Então eu estou falando o quê? De uma nação que algo que é básico nela, algo que identifica cada um é o quê? Santidade. Se tem uma coisa que tem que identificar a minha e a sua vida, é santidade. Nós vemos que temos muitas igrejas, umas, por exemplo, eu vi aqui minha irmã aqui usando calça comprida. Tem igrejas que as irmãs não usam calça comprida, não é verdade? Tem. Tem igrejas que a pessoa só pode andar social, outra igreja que pode ir de bermuda, e tem diversos costumes diferentes. Mas o que não pode haver nas diferenças é o quê? A falta de santidade. Santidade é o que identifica o povo do Senhor. Eu lembro da passagem de novo de Êxodo, que Moisés, ele fala com Deus e Deus fala assim, eu não vou no meio do povo. Mas Moisés fala, poxa Deus, vai no meio do povo. Ele fala, não vou no meio do povo. É um povo, obstinado em fazer coisa errada, eu vou consumir eles. E aí Moisés fala assim, Senhor, não é por tu andares conosco e separados seremos de todas as nações da terra? Então quando eu olho, eu falo de uma nação santa, que vive em santidade, eu jamais posso deixar de falar que uma nação santa só pode ser santa se ela anda com Deus. Alguém que não anda com Deus pode ter cara de santidade, postura de santidade, pode ter um jeito de falar de santidade, mas não consegue viver a santidade. Tem capa, tem estrutura, tem tudo, mas por dentro está faltando. Está faltando andar com Deus. Porque quem não anda com Deus não dá fruto. Porque a árvore é que produz o quê? O alimento para os ramos darem fruto. Eu e você, nós não somos o início nem o fim, nós somos o meio. O meio que Deus escolheu para que ele possa produzir o fruto. E aí eu vou entrar em algo que não tem nada a ver com a palavra, mas para dizer para você, às vezes você está tão preocupado em dar fruto, e esquece que o fruto é natural da árvore, ela não precisa se preocupar em dar fruto. Na verdade, o que ela faz é só existir, é só se alimentar. Muitas vezes nós queremos dar fruto, mas não queremos nos alimentar do Senhor, não queremos viver para o Senhor, não queremos nos dedicar para o Senhor. Quer dar fruto, começa a se dedicar a Ele, começa a se alimentar dEle, começa a se colocar na presença dEle, aí você vai dar fruto. Aleluia. E eu vou correr, irmão, porque eu não esqueci do horário, não, pastor, eu estou aqui. Aleluia. Ele vai dizer que vós sois o quê? Nação santa, um povo escolhido, né? Uma geração eleita. E ele vai chegar num ponto, vós sois povo adquirido. E povo adquirido, eu sei que já veio na sua mente assim, né? Poxa, Jesus morreu por mim. E ele me comprou. Não à toa, Paulo vai falar, né? Vós foste comprado por um bom preço.
E o próprio Jesus, ele falando aos seus discípulos, ele falou que ele se entregaria para salvar a muitos. Então, quando eu digo para você, você é um povo escolhido, eu não posso, adquirido, eu não posso deixar de lembrar que tudo que é adquirido é pago um preço. E o preço foi muito alto pela sua vida, mas foi muito alto mesmo. A vida, como diz Paulo, a vida que eu vivo hoje na carne, eu não vivo mais ela para mim mesmo. Por quê? Porque quando eu compro algo, não é mais, sabe, eu que decido, ou melhor, a coisa que decide o que vai ser, mas é o dono. Eu te pergunto, se você veio para cá de carro hoje, você comprou um carro talvez, e você tem o seu carro. O seu carro sai dirigindo para onde quer? Ele te leva aonde ele quer levar ou ele te leva para onde você quer ir? É para onde você quer ir, não é verdade? Por que nós, como povo adquirido, temos esquecido disso? Que nós não podemos mais nos guiar por nós mesmos, mas nós temos que perguntar, Pai, para onde o Senhor quer que eu vá? O que o Senhor quer que eu faça? Como o Senhor quer que eu faça? Porque agora eu não tenho mais vontade, a vontade é dele na minha vida. Aleluia! Paulo vai dizer que o bom soldado, ele não se embaraça com as coisas desse mundo a fim de agradar aquele que o alistou. Sabe o que quer dizer isso? É gente que, olha só, primeiro vamos ver o que Deus quer. O resto, se não atrapalhar o que Deus quer, eu faço. Mas se atrapalhar é o que Ele quer. Primeiro é o que Ele quer, do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer. Eu costumo dizer, para separar o que é ser cheio do Espírito de verdade, porque tem gente que fala assim, ser cheio do Espírito, sabe, é quando, aonde você vai, sabe, Deus é contigo, Deus te usa. Eu costumo separar isso. Porque, na verdade, a pessoa que ela é cheia do Espírito mesmo, a pessoa envolvida pela presença de Deus, ela não leva o Espírito para onde ela vai, não. Sabe o que acontece? É o Espírito que leva ela para onde ele quer ir. Isso é ser cheio do Espírito. Não é quando você toma as suas atitudes, faz a sua vontade, depois joga para Deus e fala, e aí, Deus não vai fazer? É quando você ouve primeiro ele falar, e ele fala, vai, e você, então eu vou. E ele fala, fica, e você fala, então eu fico. Porque eu não estou aqui para fazer a minha vontade, eu estou aqui para agradar aquele que me chamou, que me escolheu e me adquiriu, aleluia, com o seu precioso sangue, porque o que te comprou e o que me comprou foi o próprio Deus indo para a cruz do Calvário morrendo por nós. Aleluia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia. Para que você tivesse essa mesma esperança. Aleluia. E agora eu vou encerrar, né? Estou chegando no final, irmãos, estou chegando. Porque tudo isso, como eu falei para vocês, ninguém é eleito sem um propósito, ninguém é escolhido sem um propósito. E esse momento eu vou deixar aqui no ar assim para vocês. Enquanto eu tomo água, você vai dando glória a Deus aí, amém? Aleluia. Porque o texto que nós lemos, ele não termina dizendo vós sois. Ele diz vós sois isso, vós sois aquilo, vós sois. Mas quando chega perto do final do versículo, ele vai dizer, na metade para lá, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quando ele diz a fim, ele quer dizer o quê? Com um objetivo, com um propósito. Tudo que eu fiz pela sua vida, tudo que eu faço, a sua identidade, quem você é, como você deve se posicionar, tem um propósito. Não é para ser por ser. Ele não fala assim, eu te adquiri para você ficar adquirido. Eu morri por você só para você ser salvo e acabou. Não. Ele tem um propósito maior nisso. Ele diz, a fim de proclamardes. Proclamardes o quê? As virtudes daquele que vos tirou das trevas e o trouxe para a maravilhosa luz. E aí eu vou ter que lembrar, não tem como não fazer menção de Mateus, que fala que vós sois o sal da terra e a luz do mundo. E ele fala, e é engraçado que Jesus, quando fala isso, ele diz o seguinte, para que as pessoas vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Senhor.
Então, desde antes desse texto aqui, Jesus já estava dizendo, ei, eu te escolhi, eu te santifiquei, eu te preparei, eu te elegi, mas com um propósito, que você seja instrumento para que outras pessoas possam se achegar na luz, como um dia você se achegou também. Eu lembro muito bem de uma passagem que Jesus ele vai subir no monte, está lá Elias, está lá, se eu não me engano, Moisés, né, e Elias com ele. E aí Pedro vai chegar, mestre, o senhor quer que faça aqui uma cabaninha para vocês, né? Em outras palavras, o negócio aqui está bom, né? Elias, Moisés, Jesus, o negócio está... Eu fico imaginando quantas vezes a gente entra aqui, a glória está tão grande, está tão maravilhosa, que a gente não quer ir embora. Não é verdade? Oh, que coisa gostosa, que coisa maravilhosa. Sente o seu ser pegando fogo assim, aquela glória te inundando, te enchendo. Só que a gente tem que lembrar que quem sobe o monte também tem que descer. Não é para morar ali. Não é ficar para cima. Vamos ficar aqui dentro, para a glória, para cima. Não. É para você receber isso, para quando você descer o monte, você compartilhar com aqueles que estão lá embaixo. É você trazer para o monte, é você trazer gente nova para experimentar a mesma coisa que você está experimentando. Aqui quando Pedro escreve, ele diz exatamente isso, ele fez isso tudo. A tua identidade é essa, com um propósito, para que você compartilhe tudo isso que você tem de identidade, para que outros possam descobrir a sua própria identidade, para que eles também possam ser chamados filhos, possam ser chamados geração eleita, nação santa, sacerdócio real. E esse aqui eu até pulei, mas eu não sei se dá tempo, pastor, se der tempo eu vou falar de sacerdócio real, que é importante. Que diz o seguinte, vós sois sacerdócio real. Eu pulei aqui na minha página. E eu vou encerrar aí, tá, no sacerdócio real, tá bom, pastor? Amém? Porque antes de você ir embora, eu gostaria que você entendesse o que você está fazendo aqui nessa noite. Nossa irmã que louvou, adorou, foi uma benção, estava ali, meu Deus, coisa linda, coisa gostosa, sabe? Ainda mais quando eu conheço os hinos, né? Melhor ainda. Quando é hino que eu não conheço é mais difícil. Mas amém, estava maravilhoso. E o sacerdócio real, a gente precisa entender que quando Pedro, que ele fala aqui que é sacerdócio real, ele está dizendo, olha só, vós sois sacerdócio real. E o sacerdócio, que a gente sabe o que é o sacerdócio, né? O sacerdócio é óbvio que é onde a gente trata de sacerdotes, né? É formado por sacerdotes. E o sacerdote, eu não vou entrar muito nas funções de sacerdote, porque são muitas. Tem gente que acha que era só lá, né? Degolar os animais, etc. Não era só isso, tinha muita coisa. Mas uma coisa que é muito interessante. O sacerdote, quando ele estava ali no templo, sabe o que ele fazia? Ele oferecia. E quando ele oferecia, o que acontecia com o povo? O povo olhava, não era isso? O povo ficava lá esperando ele, no máximo o povo entregava a oferta, olha só, tem que ser entregue isso aqui para ser sacrificado, e etc. Mas o sacerdote oferecia. Só que muitas vezes o que tem acontecido conosco, sabe o que é? A gente entra aqui, a gente sai e não ofereceu nada, porque a gente fica empurrando a nossa responsabilidade para quem está aqui na frente, para o pregador, para quem está cantando, para quem está trazendo uma palavra, para o pastor. É sempre entregando a nossa responsabilidade para alguém. E aí a gente fica igual o povo. Entrega para o sacerdote faz. Né? Entrega, porque ele tem que fazer mesmo. Então entrega. Só que a palavra do Senhor vai dizer que quando Cristo expirou, o véu do templo rasgou-se de alto a baixo, dando acesso a cada um de nós a sermos esse sacerdócio real, a apresentar diante de Deus a nossa oferta, o nosso sacrifício, a colocar diante de Deus aquilo que nós temos e oferecê-lo diretamente. Nós não precisamos mais, aqui estava a irmã, foi uma benção, irmã, foi uma benção, mas eu não preciso dela para adorar não. Se ela ficasse muda ali na hora, a minha adoração não acabava, porque eu sou sacerdote também. Ela é sacerdote aqui, eu sou sacerdote lá. E à medida que ela oferece aqui, eu ofereço lá, sabe o que acontece? A manifestação da presença de Deus. Por isso que quando Salomão, ele começa a edificar o templo, o que acontece? Uma nuvem espessa de glória começa a tomar conta do lugar e a envolver que nem os sacerdotes, nem o povo que estava ministrando conseguia ficar de pé. Porque primeiro tem que haver o quê? Oferta, oferecimento. Tem que haver sacerdócio apresentando, se você quer ver a presença de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Você está prestando bastante atenção nisso? Porque quando a pregação acaba, sabe o que acontece? Vai depender de você. O que acontece? Se a pregação entrou aqui
Oh, que glória, aí foi uma benção. Poxa, eu gostei muito do presbítero Anderson pregando, aleluia. Foi embora, esqueceu tudo. O que adiantou? Nós não podemos viver só disso aqui, ó, só esse momento. Agora, na época de quarentena, né, pastor? Que foi uma prova. Porque quem vivia só de reunião, se lascou. Porque acabou a reunião, e aí, como é que sobrevive do quê? Está dependendo do sacerdote para apresentar, não pode levar? Aí, o que faz? Em casa não apresenta nada, não está acostumado. Então, eu quero deixar para você a seguinte reflexão nessa noite, queridos. Que você possa ir embora mais pensar, será que eu tenho tomado posse das minhas identidades em Cristo? Será que eu tenho tomado posse de verdade de uma posição diante de Deus, que é a que Ele escolheu para a minha vida? Amém? Eu espero não ter passado muito, pastor, que eu já perdi o horário, tá? Já perdi aqui, eu não lembro que hora eu comecei. Mas amém, que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa te abençoar, e que na próxima vez que eu volte aqui, eu possa encontrar mais pessoas aqui compartilhando da mesma identidade que eu e você, amém? As palmas de louvem ao Senhor, amém? Igreja Unida